que o Trump tem na cabeça ao fazer tarifas? Afinal de contas, isso é um tiro no pé, vai se voltar contra a população americana. Esse é o tipo de opinião que é muito comum nas discussões sobre tarifas. Só que o que eu quero passar para você não é você entrar no mérito sobre as tarifas, né? Se você acha certo, se você acha errado, se você tem essa opinião ou se você acha que tarifas é uma excelente arma de negociação. Afinal de contas, o Trump ele é mestre nisso, escreveu livros sobre esse assunto e tem uma capacidade super agressiva de fazer outros países cederem quando todo mundo acha que ele é um completo maluco. E isso simplesmente pode fazer parte de um grande teatro e talvez ele esteja blefando, talvez não esteja. Então, o que eu quero falar aqui não é sobre esse assunto específico, mas passar um contexto muito mais macro para que você possa realmente usar isso a seu favor. Então, é muito fácil você cair em narrativas e obviamente, que nós temos uma série de experts em tarifas. Né? Nem eu estou aqui para dizer que eu sou um deles, né? Um expert de verdade em relação a outras pessoas. Mas eu quero passar uma visão em relação ao sistema macroeconômico que pode fazer você ter uma abordagem um pouco mais neutra e talvez mais inteligente na escolha para os seus próprios investimentos. Então, primeiramente, é sempre importante a gente voltar à posição que os Estados Unidos se encontram a poder fazer essa tarifa, né? E que parte, que fase nós estamos da história. Então, se você começa a olhar mesmo para as histórias passadas do comércio exterior, a globalização e a cooperação entre os países, ela foi uma anomalia na qual a nossa geração praticamente nasceu. Se você tem aí entre 20 a 80 anos de idade, você viu um mundo muito mais cooperativo, certo? Só que essa não era a norma. O mundo sempre foi mercantilista. Então, o grande objetivo era a proteção da soberania nacional, com exército e também a força do comércio em você tentar exportar o máximo possível, quando era literalmente dinheiro físico, moeda de prata, por exemplo, e tentar trazer mais moedas de prata para o país a partir do momento que você exporta. E, obviamente, se você importar coisas, você está perdendo esse jogo, que é literalmente o jogo de soma zero. E isso é um pouco da tendência que está começando a acontecer a partir de agora num processo de desglobalização, descooperação e regionalização muito bem descrita pelo Michael Every, do Rabobank, que é um estrategista global, né? Ele faz vários artigos sensacionais, recomendo fortemente você poder conhecê-lo, se você for novo aqui no canal. Então, esse tipo de abordagem é a normalidade. Então, independente de a gente dizer assim, mas isso não é um retrocesso em relação ao processo de globalização? Com certeza, ele é um processo que cria uma série de disrupções, né? É lógico que uma tarifa ela vai aumentar o preço daquele determinado produto e vai impactar inicialmente, no curto prazo, o valor daquilo. Só que qual é o impacto que isso vai criar ao longo do tempo? É essa que é a grande pergunta, porque depende do país que está em uma ponta ou na outra ponta, principalmente se o país revidar um ataque. Então, digamos que, no caso dos Estados Unidos com o Canadá, você teve ali um ataque dos Estados Unidos e logo depois você quer revidar, mas ao mesmo tempo você já vai para uma negociação e já muda e já teve ali o Canadá cedendo, né, em relação ao fentanyl que entra nos Estados Unidos, etc., aqueles 10 mil soldados. E por que isso aconteceu tão rápido? Essa que é a grande questão. Você percebe claramente que o Trump ele entende que tarifas vão causar dor imediata para eles mesmos, certo? Para a própria população americana. Só que, como o jogo se trata de um jogo relativo de boxe, então mesmo que eu tome uma certa porrada, eu sei que essa dor vai ser maior para um outro país se eu entender exatamente as cartas que eu tenho no meu jogo. E os Estados Unidos, usando-se, novamente, se você gosta ou não do que eu estou falando, isso pouco importa, não importa a minha opinião, se você gosta dos Estados Unidos, se você odeia os Estados Unidos, você precisa entender que eles são a maior força comercial do mundo nesse exato momento e vão continuar exercendo isso da forma que eles bem entendem, como um bully, né, que é feito em relação aos outros países. Então, mesmo que ele sofra uma porrada, o outro país vai sofrer uma porrada maior. E é no jogo relativo que
essa briga acaba acontecendo, justamente pela forma que o sistema monetário é feito. O sistema eurodólar, os dólares fora dos Estados Unidos, criam uma dependência, os outros países se entranharam nessa teia que eles não conseguem mais sair de uma forma sem ter uma dor significativa para todo o seu sistema bancário, que pode quebrar um país praticamente, né? Quando você perde ali a confiança na sua própria moeda, você acaba cedendo mesmo que não queira. Então isso não é uma questão de nacionalismo, não necessariamente de ego, claro, envolve ego, envolve, mas o jogo é muito maior do que isso. Então, estou aqui defendendo tarifas? Não, com certeza não. Tarifas elas só criam mais fricção, mais problemas, só que esse é o jogo que nós temos. Você precisa entender que 2025, em relação a 2024, parece que é uma nova década. Tudo mudou. Se você olhar o ano passado, parece que já faz 10 anos que isso aconteceu, de tão aceleradas que estão sendo as mudanças a partir de agora. Então, quando você avalia dessa forma e você se coloca no lugar do líder, por exemplo, como o Trump nesse exato momento, baseado nessas tarifas e todas as situações desconfortáveis que estão sendo criadas ao redor do mundo, numa busca de você mudar a situação que os Estados Unidos se encontram, quando você se coloca no lugar deles, de ser aproveitado pelos outros países, e agora você tomar mais as rédeas do seu próprio destino e tentar voltar a equilibrar o jogo mais para o lado dos americanos. Quando você faz esse tipo de pensamento, você consegue fazer uma análise muito mais fria, muito mais tranquila, e o seu objetivo não é, bom, se você quiser gritar a quatro paredes o quanto que tarifas são uma coisa completamente idiota, fique à vontade. Tem milhões de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa no Twitter. Não sei se isso vai de fato mudar a tarifa, mudar o efeito que ela vai fazer, ou se isso vai melhorar o seu portfólio. Então o grande objetivo é você analisar de forma fria, poder se colocar numa posição, numa outra posição que vai te deixar isso, que vai fazer com que isso seja mais vantajoso para você. E tem várias formas de você fazer isso. Primeiro, é você tentar identificar quem são aqueles países que vão se beneficiar de uma determinada coisa ou estarem ali com problemas, né? E muitas vezes o país não sofre de uma forma uniforme. Como todo o tipo de tarifa, ele é setorizado. Não é uma coisa que é inflacionária em relação a toda a economia. Essa é uma das grandes ilusões. O Jeff Snyder fala muito isso de forma categórica, e parece que ele é um completo maluco ao falar isso. Ele literalmente diz que tarifas são deflacionárias e não inflacionárias, o que seria um completo contrassenso. Afinal de contas, se eu aumento o preço de um produto importado, como é que isso vai ser deflacionário? Mas você cria uma inflação de curto prazo num determinado setor, em um determinado produto, ou numa determinada cadeia, dependendo, né? Se é o aço, isso influencia várias outras coisas que pode ter uma cascata, só que ele não é da economia inteira. E, mesmo assim, você cria um efeito inflacionário de curto prazo, só que você muda o comportamento do consumidor e também começa a mudar a parte da oferta. Afinal de contas, ninguém quer perder uma chance de fazer vendas em um mercado cada vez mais desaquecido. E os Estados Unidos passam pela mesma coisa, mas o resto do mundo passa mais ainda, por depender desses dólares que precisam ser enviados dos Estados Unidos para fora. Afinal de contas, o resto do mundo não tem o privilégio de poder criar os seus próprios dólares, a não ser via bancos. Então, você precisa, por definição, fazer o envio desses dólares dos Estados Unidos para o resto do mundo. Só que, ao fazer tarifas, você cria mais um obstáculo. E esses dólares acabam ficando mais raros. Isso deixa ele mais forte. O DXY se reflete bastante nisso, criando mais fricção ainda. Então, tudo que um país não quer é que ele perca cada vez mais o seu acesso ao sistema eurodólar de crédito abundante e possa falar, é melhor eu ficar a favor, mesmo que eu não goste dos Estados Unidos, mas é melhor ficar do lado deles do que tê-los como inimigo. Eu prefiro morrer amigo do que inimigo, percebe? Então é um jogo que o Trump, quer ele goste dele ou não, ele sabe exatamente esse poder de barganha para poder conseguir as outras coisas, porque a macroeconomia é só parte do jogo, e essa que é a grande questão. O Michael Lavery fala isso muito bem sobre o Grand Macro Strategy, ou seja, você nunca pode observar a macroeconomia por si só, você também não pode observar a geopolítica por si só, você tem que observar tudo ao mesmo tempo, inclusive a parte militar,
porque são essas três coisas que vão se unindo para fazer um jogo estratégico onde uma decisão econômica que você acha que não faz o menor sentido, que vai criar uma série de problemas, essa visão unilateral, ela acaba se perdendo completamente se você não entender o jogo inteiro. Não estou aqui para dizer que o Trump joga xadrez 3D, ele é mais inteligente que todo mundo. Não, a mesma estratégia tem que ser feita pelos outros países. Inclusive, é feita de forma maestral pela própria China, né? E a Europa está tendo que fazer a mesma coisa. Ou seja, interesses nacionais, e eles vão definir setores específicos, eles vão definir motivos específicos, dependendo da geografia de cada país, etc., para você ter as alianças, ou se não, para que os amigos sejam escolhidos em relação aos inimigos, percebe? O Trump, inclusive, fala isso, né? Quem quiser, não preciso deles. Se eles quiserem, o Canadá, ele até fala da forma escrachada que ele gosta de falar, se o Canadá quiser virar o 51º estado, maravilhoso, vai ser até mais fácil pra gente, aí dá até para aceitar os 200 bilhões de déficit que a gente faz com eles todos os anos, senão não faz o menor sentido, porque nós não precisamos deles. E por mais arrogante que isso seja, você precisa entender o contexto de o porquê ele falou e se colocar no lugar dele. E isso, querendo ou não, é algo necessário para você fazer uma análise boa para os seus próprios investimentos e estar do lado da equação no qual isso vai favorecer, percebe? Então, é um jogo relativo de quem aguenta mais porrada. E nesse momento, onde você tem uma desglobalização, principalmente geopolítica, mas tem um sistema euro-dólar que nunca foi tão globalizado, afinal de contas, todos os sistemas bancários do mundo, se um espirra, o outro imediatamente já entra em colapso, você cria uma situação onde nunca estivemos numa situação tão inédita, digamos assim. Então vai ser muito interessante ver a cena dos próximos capítulos e, obviamente, que isso só afeta a questão da volatilidade. Então muitas vezes é melhor você ficar observando de fora e não se mexer muito para você acabar não perdendo o seu foco de longo prazo e você acabar cedendo completamente às suas emoções, principalmente numa discussão de se você concorda ou não com tarifas nas redes sociais.